Boa noite a todos. Opa! Boa noite a todos e a todas. Eu quero primeiramente agradecer pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento especial. Acredito que nós temos aqui o nosso público, são alunos, né, que iniciaram a licenciatura e também alunos, né, de outros tempos aqui conosco, como eu já percebi. Então, quero dizer que é um prazer estar com vocês e eu espero poder compartilhar alguns conhecimentos, algumas reflexões sobre ser professor na contemporaneidade. Então, eu organizei alguns slides no sentido de fazermos uma reflexão, né, sobre o papel do professor, sobre o trabalho docente, sobre os desafios ou os principais desafios, não só no contexto que nós estamos vivendo hoje de pandemia, mas os desafios, de um modo geral, que repercutem na profissão docente. Então, eu vou pedir para o Davi colocar os slides ali, eu vou comentando, né, rapidamente, e aí eu deixo um espaço, né, se sobrar, para a gente conversar, dialogar um pouquinho, tirar as dúvidas ou contribuir com algumas reflexões em relação a essa minha fala. Ok, gente? Então, agradeço também, aí, além da oportunidade, a participação de todos que estão neste momento. Vamos lá, então, Davi? Pode colocar o primeiro slide ali, por favor? Então, ser professor, né? Ser professor na contemporaneidade. Eu escolhi esse tema justamente porque o curso. Eu só vou tirar a imagem aqui, gente, para não dar pane na minha internet, tá? Então, ser professor, eu escolhi essa temática justamente porque a função dos cursos de licenciatura, né, é formar o professor. Professor para atuar tanto na educação básica, enfim, na graduação, pós, etc. Então, com foco na licenciatura, eu organizei a minha fala para nós pensarmos, refletirmos sobre o papel do professor no contexto atual, no contexto, ou melhor, na sociedade contemporânea, né? E aí eu coloquei ali, né? O professor é um profissional que tem como objetivo criar condições, oportunidades para que seus alunos aprendam e se desenvolvam em todos os seus aspectos, físico, cognitivo, social, né? E por aí vai. Este é o papel do professor desde que eu escolha como opção de educação uma perspectiva crítica. Isso precisa ficar bem claro para vocês que estão iniciando agora. Ao procurar, né, o curso de licenciatura, se matricular, enfim, cursar, vocês, durante esta caminhada, vão fazer a opção, querendo ou não, por uma concepção de educação. Eu organizei esses slides com base na concepção que eu assumi, que é a perspectiva crítica, né, de educação. Então, esse slide representa o professor nesta concepção, porque se eu, por exemplo, adotasse a linha tradicional, a concepção tradicional de ensino, não seria esse o enunciado, né? E sim, o professor é aquele que transmite, ou melhor, despeja, né, conhecimentos para o aluno de tal maneira que ele decore, reproduza da mesma maneira em que foi, entre aspas, ensinado. Né? Isto seria numa concepção tradicional. Então, eu quero deixar bem claro que todos os meus slides, eles trazem informações, trazem algumas reflexões nesse sentido, né, com base na concepção histórico-crítica, ou concepção crítica, né, mais especificamente elaborada pelo professor Dermeval Saviani, professor da USP, que nos anos 80, junto com o movimento de organização da sociedade civil e organizada, né, começaram um embate, um enfrentamento com relação à concepção de educação que vinha até aquele período sendo posta aqui em nosso país. Então, que fique claro, né, que o professor, nesta concepção, o objetivo dele é qual? Criar condições, oportunidades para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Próximo slide, por favor. O professor, nesse sentido, deve ser concebido como mediador,
ou seja, aquele em que transmite o conhecimento científico para o aluno, de tal maneira que ele se aproprie desse conhecimento e, nesse processo, ele tem a possibilidade de interagir com o professor, com os demais colegas, tem a liberdade de perguntar, de opinar e, ao mesmo tempo, construir o conhecimento. Ao contrário do professor na concepção tradicional, né, onde o aluno não tem a possibilidade de perguntar, de questionar, de indagar ao professor, e sim apenas receber o conhecimento. Portanto, o professor, numa tendência não crítica, ele tem a função de ser apenas o reprodutor do conhecimento ou o transmissor do conhecimento. Aqui eu enfatizo que o professor tem o papel, tem a função de ser o mediador do conhecimento científico em relação ao seu objetivo, que é a aprendizagem do aluno. Ok? Próximo slide. Acho que não foi, Davi. É a Gabi que tá compartilhando, a internet dela tá meio. Conseguiu, Gabi? Aí, beleza. Bom, ótimo. Pode passar para o próximo ali. Então, tendo em vista, né, que a função do professor em uma perspectiva crítica é o de ser um mediador entre o conhecimento científico e o aluno, ele busca, né, por meio dos cursos, ter essa formação, né? E aí, é claro, ele vai, espero eu, ter a oportunidade de conhecer todas as concepções de educação, para aí sim adotar, entre aspas, uma concepção que oriente a sua prática. Vejam, eu não estou criticando a educação tradicional, dizendo que ela é ruim, mas ela tem uma função a ser cumprida, ela tem um propósito, ela tem um objetivo que é totalmente diferente das concepções mais críticas de educação, né? Então, ela tem um perfil de aluno a ser formado. E se o professor se identifica com a concepção tradicional de ensino, não tem problema nenhum, desde que a escola em que ele for trabalhar, a instituição em que ele for atuar como docente, também adote essa concepção, né, que aí fica em comum acordo com a qual ele escolheu. Então, quando eu busco a minha formação enquanto professor, eu posso obter ela em nível médio, né, o antigo magistério, que hoje a gente chama de formação de docente, tá? Em nível médio, como eu falei. Em cursos de nível de graduação, aí eu tenho a questão das licenciaturas, e eu tenho duas, digamos, divisões aí, que seria o professor especialista e o professor generalista. O professor especialista é o caso de vocês, são os que são habilitados nas áreas de química, física, geografia, língua portuguesa, enfim, né, ele é específico daquela área. E o generalista seria o pedagogo, aquele que está apto a atuar para lecionar todas as disciplinas, né, língua portuguesa, matemática, história, geografia, enfim, na educação infantil e no ensino fundamental, anos iniciais. Nós também temos a possibilidade de dar continuidade na nossa formação enquanto docente em cursos em nível de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós e etc. Ok? Próximo slide, por favor. Campos de atuação, né? Acabei já de comentar, né? Então, a educação básica é o campo prioritário dos professores que se formam em cursos de pedagogia, especificamente educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais, que seria do primeiro ao quinto ano, e aí o ensino médio e os anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, fica sob responsabilidade dos professores especialistas, né? Os que procuram, né, por uma habilitação em uma das áreas do conhecimento. A partir dali também eu tenho a possibilidade de atuar no ensino superior, graduação e pós-graduação, desde que eu também dê continuidade na minha formação em nível de mestrado, doutorado. Até um tempo atrás, para eu atuar no ensino superior, em curso de graduação, algumas instituições aceitavam a especialização, mas hoje a maioria, até por conta do MEC, ele cobra que o professor já tenha mestrado, de mestrado em diante. Então, se eu não me engano, é 30% do corpo docente em nível de mestrado, alguma coisa assim. Então, não está mais sendo aceito
só com a especialização. O professor também, seja pedagogo ou seja, né, o especialista, ele pode atuar em espaços não escolares, como ONGs, hospitais, empresas, comunidades indígenas, etc. Então, o campo de atuação para o professor, ele é amplo. Além disso, ele pode atuar com aulas particulares, né, em casa dos alunos, enfim, como ele queira. Então, há uma amplitude para o trabalho docente, mas especificamente a área de atuação acaba sendo em instituições de ensino, em sua maioria públicas. Passando o próximo, por favor. Acho que deu uma travadinha. Aí eu trago para vocês essa pergunta afirmativa, enfim. Pode-se dizer que nunca foi tão difícil ser professor como nos dias de hoje. Por quê? Primeiramente porque, né, no contexto, no atual momento, nós estamos vivendo com toda essa polêmica, toda essa problemática da pandemia, né, da Covid-19. Então, os professores tiveram que se adaptar àquilo em que eles nunca foram, em sua boa parte, treinados, entre aspas, ou formados para trabalhar com as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, né? Então, os professores sem formação, sem treinamento, sem capacitação, sem qualificação, em sua maioria, tiveram que aprender a lidar com as tecnologias de informação e comunicação para poder ofertar um ensino remoto, que, querendo ou não, ele é ensino à distância, sim, apesar de toda a polêmica, porque a partir do momento que eu utilizo as ferramentas de trabalho, as ferramentas da EAD, eu posso considerar como ensino à distância, né? Lembrando que o ensino à distância não quer dizer que precisa estar ao mesmo tempo, no mesmo horário, no mesmo local, né, para poder desenvolver o processo pedagógico. Além disso, nós já temos um histórico em relação a toda a problemática sobre o trabalho docente, que é com relação à carreira, à valorização do magistério, as questões salariais, as dificuldades enfrentadas ou os enfrentamentos feitos perante as legislações que vêm de cima para baixo, né? Poucas são discutidas no âmbito da categoria. Então, são vários determinantes que, de certa forma, interferem no desenvolvimento da profissão docente e, consequentemente, do trabalho docente. Próximo slide, por favor, Gabi. Além disso que eu falei, né, temos aí a questão dos problemas políticos, econômicos, né, aliados a essa evolução científica e tecnológica que está em constante mudança o tempo todo, a gente não consegue acompanhar de certa forma, né? Um tempo atrás nós usávamos alguns aplicativos, alguns instrumentos, e logo já passamos a usar outros aplicativos, outras ferramentas, e querendo ou não, a gente tem que estar se atualizando quase por conta própria, né? Porque não se há formação, ou se há a pouca formação para conhecer e para se apropriar dessas ferramentas e fazer o uso destas no processo pedagógico. Então, cada vez mais está se exigindo do professor mudanças na forma de desenvolver o seu trabalho, mas estas mudanças não vêm acompanhadas da valorização do seu papel enquanto professor, enquanto profissional da educação. E isso, com certeza, interfere significativamente na identidade do professor. E até eu fiz questão de colocar ali, porque a identidade, ela se faz no fazer docente, né? E não nasce com a pessoa, dentro de uma concepção mais crítica de educação. Então, todas as mudanças vertiginosas que vêm acontecendo interferem significativamente na construção da identidade do professor. Próximo slide, por favor. Para o professor desempenhar a sua tarefa enquanto professor, né,
há uma certa exigência por parte dele, né, e para ele. Então, ele necessita reunir um conjunto de saberes, de competências, de habilidades que permitam a construção de um ensino de qualidade. Então, o professor, ele precisa, além de dominar os conhecimentos específicos da sua área, os conhecimentos científicos, ele precisa também saber agregar os saberes que ele adquiriu ao longo da sua vida e também ao longo da sua carreira, o curto início de sua carreira docente, de tal modo que tudo isso permita, juntamente com o domínio da didática, transmitir esses conhecimentos para os alunos, de tal forma que esses alunos se apropriem desse conhecimento, ou destes conhecimentos, e faça a aplicação na sua vida, façam a aplicação desses conhecimentos no contexto social do qual eles fazem parte. Então, a responsabilidade do professor é tamanha a partir do momento em que ele assume uma concepção ou assume o compromisso de formar um aluno crítico, um aluno que atue na realidade, um aluno que possa fazer intervenções de modo a mudar não só a sua realidade, mas a realidade da qual ele faz parte, o contexto social do qual ele faz parte, né? Que não seja só mais um na sociedade, mas que ele forme um sujeito que faça a diferença na sociedade. Então, essa responsabilidade não é só exclusivamente do professor, mas perpassa também pela mão do professor. Muito bem, indo para o próximo, eu coloquei que há necessidade nesse sentido do professor, além de dominar os conhecimentos científicos que estão dentro dos saberes, né, ele precisa dominar e saber também interagir com esses saberes que ele construiu, que ele agregou na sua formação, desde lá do seu tempo de infância, de adolescência, da vida escolar, da vida na graduação, enfim, todas as relações que ele estabeleceu ao longo da vida dele, porque tudo isso, gente, isso não importa, importa sim, porque tudo isso constitui o fazer docente. Tudo isso faz parte da identidade do professor. Né? A gente cansa de ouvir alunos falando assim, aquele professor sabe muito, domina muito do conteúdo, mas ele não sabe passar. Por que ele não sabe passar? O passar é o transmitir, porque não tem didática, porque não agregou os saberes que ele teve ao longo da sua vida, né? Algumas vezes, antes de ser professor, iniciar a carreira docente, algumas pessoas, ou muitas pessoas, têm experiências com outros trabalhos e muitas vezes esquece de agregar esses conhecimentos que foram adquiridos com outras experiências, né? Então, por exemplo, você trabalha em uma loja como um vendedor, ali ele vai adquirir conhecimentos que vão ser úteis quando ele se tornar professor, se assim for. Então, tem professores que não conseguem fazer essa transposição muitas vezes, e isso é fundamental. Agregar os conhecimentos, os saberes adquiridos ao longo da minha formação, juntamente com os conhecimentos adquiridos na academia, no curso de graduação, tá? Assim como os conhecimentos adquiridos durante o exercício da carreira docente nas instituições de ensino, seja ela pública, privada, filantrópica, enfim. Então, como o Tardif, Pimenta, Saviani e outros falam, o saber do professor é um misto de saber. Então, um misto de saber que faz com que ele tenha condições de aliar, durante a sua prática pedagógica, os conhecimentos científicos adquiridos ao longo da sua vida, ao longo da sua formação, assim como os conhecimentos adquiridos especificamente em relação à docência, que é a didática, ou a disciplina de didática. Né? Então, a que possibilita mostrar ou demonstrar quais conhecimentos o professor precisa ter para ele ser, né, entre aspas, um bom professor. No próximo slide, por favor, Gabi, eu trouxe ali o Tardif, né, onde ele vem afirmar justamente isso que eu acabei de falar. O saber docente relaciona-se com a pessoa, com a sua identidade, com a sua experiência de vida, com a sua história profissional, com as suas relações com os alunos na sala de aula e com os outros. Tudo isso faz parte da construção da identidade do professor.
né? A gente cansa de escutar discursos, né? Nós mesmos muitas vezes falamos quando, né, no caso eu estudando no meu tempo de escola, nossa, aquele professor lá só enrola, não dá aula coisíssima nenhuma, de 50 minutos de aula ele dá 10 minutos de aula, o restante é só enrolação, né? Ou aquele outro que faz os 50 minutos e se deixar ele quer ficar mais um tempo ainda não para de falar, né? Ou aquele que domina o conhecimento, mas não sabe passar para o aluno. Então, a gente faz uma avaliação dos alunos e essa avaliação, ela é relacionada ao perfil, à identidade do professor, a qual ele construiu, vem construindo e vai continuar construindo enquanto ele estiver desenvolvendo, né, ou enquanto ele estiver no exercício da carreira docente. Então, o Tardif, né, o Maurice Tardif, ele é francês, ele traz em suas pesquisas justamente essa questão que o saber do professor é um misto, né, de saberes, onde se interrelacionam para construir a identidade do professor. No próximo slide, né, eu trago ali para vocês que ao professor, têm sido colocadas demandas de naturezas bastante distintas, né? Ou seja, o professor, além de dominar o conhecimento científico, ele também tem que procurar interagir com a instituição de ensino de maneira qualitativa, com os alunos, pais responsáveis, com o cotidiano da escola, com a comunidade onde a escola está inserida. E para os professores especialistas, isso é um problema muito grande. Para o generalista, que é o pedagogo, não, porque o pedagogo ele passa o ano inteiro naquela instituição de ensino com aqueles 30, 35 alunos, 25 alunos durante o ano todo. Ele conhece a tia, a mãe, a sogra, a avó, a família inteira da criança, né? Diferente do especialista, que tem 7, 8 turmas, cada turma 45 alunos, 40 alunos, com um tempo de 45 minutos de aulas. No caso nosso, lá de Pontal do Paraná, onde eu ministro aula no curso de licenciatura em Ciências Exatas, tem professor que dá aula em 3, 4 colégios. Então, ele de manhã está no Paulo Freire, das 8 até as 9, daí das 11 até meio-dia ele vai para o Maria Helena e assim vai. Então, assim, o que eu quero trazer com isso? O professor especialista, por conta dessa rotatividade, dessa sobrecarga de trabalho, ele não se identifica com a instituição de ensino, não se compromete com a instituição de ensino e também não tem conhecimento de quem são os seus alunos, a identidade dos seus alunos, de onde vem a realidade social, política, econômica desses alunos, e não atribui isso culpa a ele, mas sim, né, há vários fatores que fazem com que ele não consiga construir a sua identidade, construir seu vínculo com a instituição e muito menos com os alunos, por conta dessa demanda, né? Ele não tem 30 como generalista, ele tem 300, tem 400, tem 500 alunos por semestre, né? Então, depende do colégio, depende da instituição onde ele for trabalhar. Então, a demanda é grande. Ele vai corrigir provas, né? São 45 avaliações. Então, assim, a sobrecarga é tamanha. E aí faz com que ele não tenha tempo para planejar de maneira qualitativa, muito menos estabelecer vínculos com as instituições de ensino e também conhecer o perfil, conhecer a realidade social de cada aluno. Então, esse é um desafio para os professores especialistas em que o generalista já não tem, né? Ele tem outras, o generalista tem outras demandas, mas neste caso, para o especialista, essa questão ela é mais prejudicial. No próximo slide, eu trago ali alguns desafios, né? Assim, procurei estabelecer os principais, mas são N, né, gente? São vários os desafios para a profissão, para a carreira docente. Então, eu coloquei ali o que o professor ele precisa. Eu coloquei lidar, né? Mas é aprender a estabelecer relações com alunos de variados estilos, perfis, modos de ser, de cultura, de política, de economia, e sempre assim, com muita cautela, com muito respeito. Ele tem que ter trato nas relações humanas, seja com alunos desinteressados, desmotivados, despreocupados, irresponsáveis, tímidos, distraídos, impacientes, com problemas familiares, psicológicos e etc.
Eu sempre falo para os meus alunos das licenciaturas que, às vezes, um aluno indisciplinado na sala não é indisciplinado porque exatamente ele quer, né? Por trás da indisciplina tem toda uma raiz, né? E muitas vezes essa raiz está lá no seio familiar. Então, é um aluno que está gritando por atenção, a atenção que ele não tem em casa, então ele extrapola na escola, né? Ele tem problemas com os pais, né? Tem alunos que trazem diversas questões familiares problemáticas para a escola. Então, a escola é o momento dele exacerbar aquilo. E aí se tornam indisciplinados, muitas vezes violentos. Então, por trás de todo o comportamento, tem uma questão subjetiva, muitas vezes, ou mesmo objetiva, em que faz com que o aluno se expresse desta maneira na sala de aula, na instituição de ensino, né? Levando aí o rótulo ou o título, né? De indisciplinado, de irresponsável, de distraído e por aí vai. Então, o professor ele tem que conhecer a realidade da sua turma, conhecer quem são os seus alunos, para não correr o risco de fazer julgamentos indevidos, né? Julgamentos que não cabem simplesmente pela aparência. Precisamos ir à essência, né? O porquê que ele não aprende, o porquê que ele está desmotivado. E isso também é um desafio tremendo para o professor especialista, que nem é o caso de vocês na área de geografia, né? Se eu tenho 5 turmas, cada uma com 40, 45, como, né, atender, como conhecer o perfil? É um desafio também a ser aí estudado, analisado mais de perto, a fim de procurar as possíveis soluções, né, para tentar atender a esta demanda. Outra questão, né, que eu coloquei ali é o desafio do professor em saber instigar a curiosidade, em saber instigar a vontade do aluno em estudar, em procurar ser atento aos conteúdos, né, em motivá-los. Então, o professor ele precisa, querendo ou não, ter um domínio grande da didática, não só do conhecimento científico, que eu falo conteúdo, né, a ser ensinado, que está posto lá no currículo escolar, mas também esse trato nas relações humanas, como eu disse, e o domínio da didática, porque isso, querendo ou não, é o que vai possibilitar o dar condições para que o professor saiba instigar, saiba motivar o aluno, principalmente no contexto em que nós estamos vivendo hoje, em que os alunos estão levando o celular para a sala. Antes, o professor era o dono do conhecimento, o detentor do saber. Hoje, o aluno quer saber uma coisa, onde que ele vai, gente? Lá no Google, né? Joga no Google, tá tudo lá. Então, não que, né, esteja coerente ou totalmente verdadeira as informações que estão lá, mas é assim, né? Então, o professor, ele, de certa forma, ao longo da sua história, perdeu, digamos assim, entre aspas, o posto, né, de ser o detentor do conhecimento. Então, o professor tem mais um desafio com relação a isso, né? De tentar motivar os alunos, tendo em vista todo esse aparato tecnológico que possibilita acesso às informações numa velocidade tamanha, né? Com N fontes, para que o aluno possa pesquisar e estudar, e investigar e assim por diante. No próximo slide, em relação ao campo institucional, que é onde o professor vai atuar assim que ele se habilitar, né, se formar, os desafios são inúmeros também. Primeiro, ele tem que conhecer a instituição, conhecer o projeto político-pedagógico da escola em que ele vai atuar, seja pública ou privada, dominar a concepção de educação que a instituição assumiu para desenvolver o trabalho pedagógico, e aí, a partir disso, adequar a sua prática docente conforme a realidade da instituição, conforme a realidade da demanda atendida, porque cada instituição tem um público, cada instituição de ensino tem uma realidade. Eu posso ter 2 escolas no mesmo bairro, mas as realidades são diferentes, os perfis de alunos são diferentes. Então, este conhecimento o professor vai ter que dominar para poder, inclusive, elaborar os seus planos de aula, que hoje se chama Plano de Trabalho Docente, PTD. No estado do Paraná, nós não chamamos mais de plano de aula, nós chamamos plano de trabalho docente. Por quê? Porque ele é mais abrangente, ele traz uma contextualização. Então, é necessário o professor conhecer bem o campo em que ele vai atuar, inclusive para poder elaborar o seu plano de trabalho docente,
que é um instrumento que vai orientar a sua prática em sala de aula, que vai orientar o desenvolvimento da sua aula, de como fazer com que o aluno aprenda de maneira significativa. No próximo slide, eu trago ali que o outro desafio para o professor é com relação ao aspecto pessoal, né? Ou seja, ele vai ter diferentes situações, diferentes momentos em que ele precisa tomar decisões, e essas decisões estão relacionadas à cultura, o modo de ser dos alunos, dele. Então, ele precisa também ter uma visão de totalidade desses processos para que ele consiga também desenvolver um trabalho de maneira equilibrada e harmoniosa, digamos assim, né? Que ele possa desenvolver um trabalho em que ele consiga ter uma boa convivência com os colegas, com os alunos, que ele consiga participar das elaborações dos projetos da escola, das instituições, enfim, que ele venha atuar, para que também ele possa se engajar no momento das reivindicações que possibilite melhores condições de trabalho, né, de valorização profissional. Então, esse é um desafio muito grande. E alguns professores nas instituições de ensino, muitas vezes se isolam, não participam da elaboração de projetos, não se envolvem com atividades das escolas, né, da escola em que ele atua, não se envolve em momentos de reivindicação, né, muitas vezes quer colher os frutos, mas não quer arregaçar as mangas, digamos assim, para poder fazer esse momento de busca. Então, é bem complicada a situação, né? Então, o aspecto social precisa ser trabalhado, precisa ser ressignificado com relação a esses professores que não se veem pertencentes ao quadro ou à escola, à instituição da qual ele faz parte enquanto profissional, seja contratado, seja via concurso público, né? Ele precisa construir essa identidade também dentro do aspecto social na instituição de ensino. O próximo slide ali eu trouxe também, né, que o professor ele não deve ser visto como alguém que aplica apenas conhecimentos, porque este professor que existe hoje, desde lá do início da colonização do Brasil, né, e que em sua grande maioria em nosso país ainda este é o papel de muitos, precisa ser rebatido, precisa ser ressignificado no sentido ou a partir do momento em que ele adota uma concepção mais crítica de educação, tá? Porque não dá mais para ficar apenas na transmissão de conhecimentos, né? Simplesmente reprodução pela mera reprodução. Adiante ali, eu coloquei que, além desses desafios, né, o professor precisa dominar os conhecimentos científicos que estão relacionados aos conteúdos que ele vai ensinar. Ele precisa também dominar diferentes estratégias de ensino para ele incrementar na sua aula, né, ele fazer aulas diferentes, não ficar somente no quadro GIS. Não que quadro GIS seja problema de forma alguma, mas hoje eu tenho uma diversidade, sempre teve uma diversidade em sala de aula, né? E os professores muitas vezes não respeitaram, não respeitam isso, né? Eu tenho alunos que são mais auditíveis, auditivos é bom, né? Auditivos, eu tenho alunos que são mais visuais, eu tenho alunos que são mais sinestésicos para a aprendizagem. Então, eu tenho que conhecer meu aluno, saber qual a melhor maneira que ele aprende, porque eu tenho que diferenciar as minhas estratégias. Alguns vão aprender por meio de slides, outros por áudio, outros por meio de construção de maquete, de elaboração de mapa mental, fractal, enfim, né? Então, eu tenho que diversificar as minhas estratégias de ensino para que eu oportunize cada vez mais atender uma gama maior de alunos e não somente ficar no quadro GIS, não que isso seja problema, desde que eu assuma uma concepção tradicional de ensino, né? Não vejo como problema, mas se eu assumo uma concepção mais crítica, eu preciso diversificar as minhas estratégias de ensino para atender o maior número possível de alunos em relação à apropriação do conhecimento. No próximo slide, eu coloco ali, né, que, sobretudo, o professor ele tem que ser capaz, né, de criar oportunidades para expandir o conhecimento, ampliando a convivência e a sensibilidade na formação do aluno, né, de modo a desenvolver nele competências, habilidades, né, por meio da apropriação da cultura, ou das diferentes culturas, linguagens, imagens, representações, enfim, tudo que nós temos aí disponível de produção histórica pela humanidade, né, digamos assim. Aí outros desafios, né, que eu fecho aqui nesse slide,
é com relação, né, à amplitude do trabalho de um modo geral, né? Como eu já falei, a sobrecarga de trabalho, que é tremenda, a desvalorização profissional, que não só diz respeito à questão de salário, mas como eu coloquei ali também condições de trabalho, né? A gente fala, às vezes vai fazer slides, mas tem escola que a gente sabe que às vezes tem um computador para o uso de todos os professores. Tem professor que não usa um mimeógrafo, gente. Então, nós estamos em plena modernidade, mas ainda temos instituições que estão trabalhando na época lá dos anos 30, dos anos 40, né? Então, toda uma diversidade aí que precisa também ser atendida. Com relação à legislação também, que sempre vem de cima para baixo, né? A gente está vendo agora toda essa discussão, esse enfrentamento que está sendo feito com a BNCC. Então, gente, são inúmeros os desafios. Mas o que eu quero dizer? Que, apesar né, dessas questões que eu pontuei aqui, é uma profissão assim que não tem explicação. Em que sentido? Gente, o ato de você poder ensinar, né, meu Deus, é prazeroso demais, é significativo demais. Então, o professor, ele tem uma responsabilidade tamanha, mas ele também tem uma gratificação a partir do momento em que ele trabalha com a formação humana. E essa formação a gente não vê a curto prazo. Muitos de nós nem vemos, né? Porque a gente vai construindo, é tijolinho por tijolinho, e aí de um aluno passa para outro, que vai para outro professor, então não tem como mensurar a formação humana, mas nós podemos dizer que o nosso trabalho está ali, de certa forma, está imbricado na formação do sujeito, né? E a gente fica muito feliz quando ouve que o aluno, né, caminhou, que está continuando seus estudos, que está progredindo na sua formação, a gente fica muito feliz. Eu tenho alunos hoje que estão fazendo mestrado, então, assim, eu fico, nossa, eu fico super lisonjeada, porque, de certo modo, eu sei que uma pequenininha parcelinha tem de contribuição com relação à época, né, em que eu dei aula para ele e para outros mais. Então, é gratificante demais, gente, apesar de todas as discussões em relação à sobrecarga de trabalho, as condições de salário, as condições de estrutura física, pedagógica, de recursos humanos que as escolas perpassam, né, passam hoje, né, que não é de hoje também isso. Então, os desafios são inúmeros, mas é uma profissão gratificante e que, assim, é um ato de amor, como o próprio Paulo Freire fala, e aí eu até coloquei essa imagem ali, se a Gabi puder colocar, né, onde ele diz assim, ó, ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática, né? Então, ser professor é um ato de amor, é gostar, é se identificar com a profissão, né? E aqueles que não se identificam, eu sempre digo para os meus alunos, gente, tenta fazer outra coisa, então, algo que gosta, porque, assim, ensinar, ninguém, na minha opinião, ninguém nasce professor, né? Como o próprio professor Paulo Freire diz, nós vamos se constituindo como professor durante o exercício da nossa carreira. Então, essa é a nossa grande possibilidade de cada dia sermos melhores enquanto professores, cada dia mais temos a possibilidade de avançar em termos de ensinar, em termos de docência, em termos de buscar melhores conhecimentos e informações para desenvolvermos o melhor trabalho possível. Tá? Antes de encerrar aqui, eu ia pedir para a Gabi colocar o videozinho bem curtinho do Leandro Carnal, acredito que vocês conheçam, e que ele faz uma reflexão, né, o que é ser professor. Pode colocar lá, por favor, Gabi? É um videozinho do YouTube. Eu mandei um link, não sei se vocês receberam. Eu acho que só o Davi tem, não tem? Davi. Eu posso compartilhar, então. Você Só tem Por ele aí? favor, ou me manda o link. vou te enviar aqui no chat, então. Tá bom. Aí, foi. Ele Só é um bem minutinho. ele é bem curtinho, né? E o Leandro Carnal, ele é filósofo, acredito que vocês já tenham visto ele pelo YouTube e outras palestras. Ele tem. Tá aparecendo? Não tá aparecendo, Gabi. Então, é bem bacaninha a É que começou reflexão a que ele reproduzir faz. aqui. Uhum. E agora tá indo?
Não apareceu, não sei, vocês viram, gente? Porque eu não consegui aqui. Não tá aparecendo. Tá aparecendo Aqui, só a tela do Meet. Aqui entrou num loop muito doido Um loop de muito maluco. microfonia. É. Davi, você não consegue compartilhar, de Pode repente? ser, pode ser. Aqui. Davi, pelo título, não sei se você consegue fazer a busca no YouTube, é Ser Professor, Lendo Carnal. Não vai dar para passar. Eu compartilho, eu tô com o link aqui, só um momentinho. Por favor, eu não sabia que tava rolando aqui. Sempre que você Desculpa, coloca, ele tá, desculpa. tipo, repetindo a tela e repetindo um som, tá dando uma microfonia muito doida. Qualquer Deus. coisa depois passa o Desculpa, link, desculpa. né? Quem quiser assistir, Aqui, ó, vou compartilhar agora. vamos ver se passa lá. Deixa eu só um momentinho. Aqui. Gente, eu vou ter que Me me digam se tá despedir. certinho daí. Davi, eu vou ter que interromper você e Uhum. eu vou ter que pedir desculpa, gente, porque eu vou ter que entrar lá na licenciatura que já estão me chamando em Palotina. Quero agradecer a oportunidade, eu espero que vocês, né, tenham aproveitado um pouquinho dessas questões que eu trouxe aqui para nós refletirmos. Eu deixo o vídeo aí do Leandro Carnal, né, se vocês puderem assistir agora. E depois, Gabi, Davi, se quiserem mandarem algumas dúvidas, algumas perguntas, eu posso tentar responder depois por e-mail ou algo nesse sentido. Tá bom, pessoal? Peço mil desculpas mesmo, mas eu não tenho como continuar, porque 8 horas a gente entra com a apresentação de trabalho. Tá bom? Muito obrigada, agradeço a vocês. Opa, saiu aqui a minha câmera, nem vi. Agradeço a vocês aí, obrigada. Se puder fechar com o vídeo aí, eu acho que seria bem interessante. Tá bom, gente? Desculpa novamente. Agradecemos pela presença, professor, imagino. Imagina. Muito obrigado. Obrigado, professora. Obrigada a Boa vocês. noite. Beijo, tchau, tchau a todos. Obrigada, Tchau, Até tchau. mais. Imagina, até, tchau, tchau. Até. Então a gente segue com o vídeo, pessoal. O que você... Acho que pode colocar o vídeo. Ela disse que era pra colocar o vídeo inteiro, não? Pois é. Eu achei meio grande pra gente rodar inteiro, na real. Eu rodei ele 15 minutos. Acho que a gente pode deixar o vídeo pra uma próxima. Por questão de tempo mesmo, gente. Se a gente postergar muito, e é isso, 15 minutos de vídeo, a gente já comeu quase 1 hora de reunião, a galera pode acabar ficando meio cansada e a gente perder um pouco aí do proveito que a gente pode tirar do restante da discussão. A professora Karina, infelizmente, não vai poder comparecer, mas a gente pode conversar nós mesmos aí, pessoal, calouros e calouras, e nós também somos aí alguns veteranos e veteranas de vocês, e conversar sobre licenciatura, sobre algumas coisas que a professora mesmo, Eliane, trouxe para nós, como, por exemplo, alguns espaços não escolares, alguns espaços escolares. Eu e a Vitória, por exemplo, tivemos aí experiência que a gente pode comentar com você sobre cursinhos pré-vestibulares, a Gabi também pode conversar com a gente sobre a questão do TCC, sobre a questão da BNCC, da questão da militarização nas escolas, que foi o que a gente viu aqui no Paraná, bem, bem complicado. Deixa eu parar de compartilhar. Aí, beleza. Por que a gente começa? Pode começar eu falando? Eu também acho que a gente aproveita para perguntar, né? Porque pode ter alguém aqui que também já tem algum tipo de experiência, assim, com a licenciatura, ou queira comentar alguma coisa que a professora falou, assim, né? E aí a gente pode fazer uma rodada de conversa, assim, mais ou menos.
E aí, pessoal, alguém tem algum comentário referente aí a alguma pergunta? Pode ser também, a gente pode, como a professora mencionou, a gente pode trazer essas respostas da professora também. Alguém tem uma dúvida para trazer em relação ao que a professora Eliane trouxe? Algum comentário, alguma reflexão? Não precisam ficar com timidez, pessoal. Acredito que a gente pode avançar, então, né? Ô, Acho galera, que boa noite. Opa, boa Boa noite. noite. Eu tava aqui escutando ela dando aula, né? Aí essa microfonia aí foi bem louca, psicodélica. Só isso, quer dizer, foi pena que daí ela teve que sair rápido, né? Mas acontece. Mas Eu achei massa a microfonia, na real, foi bem artístico, assim, foi uma intervenção, né? Além do que, eu acho que foi bastante divertido. Eu me diverti bastante aqui, eu tava dando risada. Gente, vocês não entenderam. Isso tudo aí foram questões intrínsecas à própria mesa. A gente está Foi falando de um desafio. plano, tudo um plano do Cagel para entreter vocês, entendeu? Aqui é entretenimento puro. E Tá cada vez trazendo. eu me sinto mais envergonhada. Gente, desculpa pela microfonia. Não peço desculpa pelas risadas, porque isso faz bem para a saúde. Mas fora isso, me desculpa, sério. E o problema é que eu não estava ouvindo a microfonia. Então eu não sabia o que estava rolando. Estamos fazendo uma mesa sobre desafios do próprio ensino remoto e tá aí direto o exemplo de microfonia e alguém ficar sem internet, coisas que acontecem na hora que você menos espera e vem de surpresa. Acredito que eu imagino um jeito bom para a gente seguir nessa discussão, pessoal. Eu queria perguntar se alguém aí fez parte de um cursinho pré-vestibular, pago ou gratuito, solidário, popular e tal. Alguém aqui esteve em um cursinho pré-vestibular? Eu fiz, cara, eu fiz o Descomplica. Fiz um ano de Descomplica. Massa. Quanto que era Alguém bem mais, pouco, pessoal? 20 pila por mês, é. É isso. Ele tem um preço bem razoável mesmo. Comparado a alguns outros aí do clube curitibano de cidadãos classe média alta, a gente pode discutir mais pra frente. Alguém mais, pessoal, fez parte de um cursinho pré-vestibular? Seja qual for? Eu fiz acesso. É Acesso. pago, né? Não é gratuito. Uhum. Alguém mais, pessoal, quer comentar sobre experiência, falar um pouquinho sobre? Pode ser no chat também. A gente não conseguiu te ouvir, ele. Você tá com o microfone aberto, mas não tá dando som. Né, tá sem som, ele. Você pode falar pelo chat também, tranquilo. Beleza, então a gente espera o Eli comentar aqui no chat. Alguém mais, pessoal, fez parte de um cursinho pré-vestibular? Seja agora para entrar na geografia ou alguma vez antes, já teve algum contato? Ótimo, então. Eu só vou pedir para você desligar o microfone daí, ele tá dando um ruidinho. Acho que ele tá anônimo, né? Paulo, Caicosca, você pode, por favor, desativar o microfone dele? Obrigado. Ele comentou ali no chat que fez pelo colégio, mas quando prestou vestibular para história. Massa. Alguém mais, gente, teve esse contato? Ele vai conversar mais com a gente posteriormente, até ele conseguir ter esse tempinho. Alguém aí mais teve contato com o cursinho?
Ninguém? Opa, deixa eu ver aqui no chat. Ah, Dona Nina também. Legal. É uma coisa assim, gente, eu não sei nem de longe falar porcentagem, mas um número considerável de pessoas que entram na federal fez parte de cursinho pré-vestibular. Tenha sido algum pago, algum gratuito. Quando eu digo gratuito, estou me referindo aos populares, solidários, gratuitos, etc. Acredito que a gente pode seguir começar um pouquinho na discussão. Então, vou começar falando da minha experiência com cursinhos pré-vestibulares. Claro, estou aqui linkando também isso com o que a própria professora Eliane trouxe para a gente, né, que são esses espaços que estão relacionados à educação, que estão relacionados ao ensino, mas que são espaços não escolares. Falando também, claro, de forma formal, são espaços que têm, às vezes, uma relevância de uma forma menor do que tem um colégio e tal, mas que formalmente não é a mesma coisa, não é algo tão institucional. Só que os cursinhos, pelo menos no caso brasileiro, eu acredito, até porque a gente tem vários outros exemplos pelo país de cursinhos pré-vestibulares que têm aí uma pegada popular, a gente tem alguns que são feitos em comunidades, a gente tem outros também que são feitos com povos e comunidades tradicionais, com camponeses, então a gente tem todo um contexto social e também, claro, político por trás. Então, esses cursinhos pré-vestibulares, aqui a gente vai trazer principalmente a questão dos cursinhos gratuitos, porque os pagos trazem uma outra discussão que a gente pode falar brevemente, como, sei lá, você pegar um cursinho Elite, por exemplo, em Curitiba, que custa R$ 1.500 por mês para cima, e você pode ver que é um cursinho que aprova, sei lá, metade das pessoas que passam em medicina, você vai ver, foram alunos do Elite, por um motivo de que o cursinho custa quase o preço de uma graduação por si só. Então, a gente tem toda essa questão da desigualdade que está aí também, mas aqui a gente vai trazer principalmente, né, a questão dos cursinhos solidários, dos cursinhos populares. Então eu vou começar contando um pouco da minha experiência com o cursinho. Eu comecei no cursinho Superação, que fica em Araucária, em 2018. Já estava querendo fazer geografia, e beleza, fiz um cursinho focado em pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de pessoas que residem em Araucária e região. Então tem todo um processo de entrevista socioeconômica, e aí você conversa com a família da pessoa, conversa com a pessoa para entender essa situação e, enfim, aprovar a pessoa no cursinho, né? Porque a gente não tem como abrir vagas infinitas por conta de professores voluntários suficiente para isso, espaço, etc. Então, eu fui aluno desse cursinho em 2018, 2019 consegui ingressar na geografia aqui na UFPR, e em 2019 já eu me tornei voluntário desse cursinho. Ano passado também comecei a dar aula de geografia pelo mesmo cursinho, e agora estou em outro também, que é o POP Aja, também no município de Araucária. As aulas estão acontecendo remotamente por conta do contexto pandêmico, etc. Eu queria levantar então aí a bola em relação a essa discussão, que justamente é sobre essa importância e sobre também falar um pouco da nossa experiência com a prática de ensino de geografia nesses cursinhos. Nós que nós da gestão, por exemplo, que somos graduandos, e como é a nossa experiência como graduandos e como estudantes de geografia, como pessoas que estão nesse contexto de docência em cursinhos pré-vestibulares. Então eu vou convidar a Vitória para somar aí nessa discussão. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? A minha história é bem parecida com a do Davi, na verdade. Eu faço parte na verdade, eu fui aluna, né, do cursinho, primeiramente, do cursinho Capanema, ali na Vila Capanema, né, também conhecida como Vila Torres. Esse cursinho nasceu de uma iniciativa de uma amiga minha, que é cientista social, formada ali na PUC, né? E essa ideia veio porque a PUC, na verdade, ela é colada ali com a Vila Torres, né? E na convivência ali, né, com o contexto da universidade, essa minha amiga percebeu que tinha muitos adolescentes, né, em idade do vestibular, assim, não que vestibular tenha alguma idade para ser feita, né? Mas essa galera que está no ensino médio e tal, ela percebia essa necessidade, sabe, de alguma coisa voltada
a educação ali, e numa comunidade que é desassistida socialmente, né? De um contexto bastante... Na verdade, a gente não pode dizer que é uma comunidade periférica, porque a gente tem uma puta universidade atrás da comunidade, né? É a segregação socioespacial mesmo, né? Que tem uma universidade que tem curso de mensalidade de R$ 9.000, enquanto tem gente que tem que catar material reciclável para sobreviver, né? E é muito disso também que nasceu essa iniciativa dela, sabe? De, pô, eu tô aqui estudando numa puta universidade massa, enquanto tem uma comunidade aqui do lado, sabe? Que tá desassistida, tá carente. O que eu posso fazer em relação a isso? E ela é muito foda, assim. Nem sei se pode falar isso, mas ela é uma mulher muito foda, assim, uma mulher negra, e ela vai lá e faz, e acontece, e ela fez todo o rolê acontecer mesmo, assim, tirou a ideia da cabeça dela, chamou um monte de gente de várias disciplinas, falou, vamos fazer, conversou com o Núcleo de Direitos Humanos da PUC para, né, dar um recurso financeiro, e ela fazia todo o rolê, assim, organizou todo o rolê, chamou o professor para dar aula, ela mesma fazia o almoço da gente ali. E aí, né, eu fiz todo o ano de 2018 nesse cursinho, consegui passar no vestibular para geografia em 2019. Aí, agora, em 2021, eu me tornei professora voluntária, né, dou aula de geografia no mesmo cursinho, e é isso, assim, ela é uma inspiração muito grande, assim, para mim, sabe? E eu acho também que eu tenho muita vontade de olhar para o meu lado ali na universidade e me reconhecer nos meus colegas, sabe? Então, eu uso a geografia, né, o conhecimento que a geografia me dá, para possibilitar que mais e mais pessoas como eu, né, possam adentrar no espaço da universidade e que ele seja um pouco menos desigual, né? E eu acho que a luta por educação é muito por aí, assim. Acho que é isso. O Joab tinha se inscrito, mas ele caiu. Será que ele entra de volta? Enquanto a gente espera, eu posso comentando também. Linda a história que a Vitória contou, e a gente lembrando de histórias do início do cursinho. Eu lembro de superação. Gente, o jeito que o superação surgiu em Araucária foi, tipo, o professor que fundou o cursinho, Rafael, ele se não me engano, ele tava ainda na época de graduação em Química na PUC, ele fazia, e ele combinou com um professor de um colégio, eu acho que era o Helena, em Araucária, só quem é de Araucária vai saber qual colégio, mas isso não é o foco. E combinava com o diretor acho que ele estagiou no colégio, alguma coisa assim, e ele via que os alunos, ele dava aula para terceirão e tal, ele via que os alunos estavam pecando ali um pouco na questão das exatas e tal, ele pensou, pô, como é que eu vou ajudar o pessoal e tal, e ele propôs para o diretor do colégio se podia dar aulas fim de semana no espaço do colégio para essa galera. E às vezes o diretor não aparecia, eles pulavam um muro para dar aula dentro do colégio, coisa assim que você fica, tipo, como pessoas motivadas a fazer algo conseguem dar o pontapé inicial e quando vocês, enfim, reflitam sobre isso depois e pensem sobre quantas pessoas que estão na Universidade Federal não vieram de um cursinho popular. E, assim, o cursinho popular, em geral, ele é uma porta de entrada para a universidade, assim, para o ensino superior que, tipo, gente, em 2017 eu estava na fase de vida, eu acredito que muitos de vocês talvez estiveram nessa fase que é você estar trabalhando e ficar, tipo, bom, é isso aí, vou continuar com isso para sempre e tal. E você ouviu alguém falando, fazer federal, você fica, pô, fazer federal, por favor, meu filho, eu empurrei o ensino médio inteiro com a barriga, tu vem falar isso aqui para mim. Aí, uma hora você vê que, cara, não tem nada de impossível. E um cursinho pré-vestibular, um desse que você, enfim, não cabe aqui me falar sobre a situação socioeconômica de cada um que está aqui e tal, mas imagino que ninguém aqui seja muito rico, porque geografia, em geral, não é um curso para pessoas ricas. Cursos de licenciatura também, em geral, não são cursos de pessoas ricas. Então, já tendo isso em mente, é algo que a gente pode refletir sobre isso.
quão importante é essa entrada é o cursinho popular na entrada das pessoas à universidade. Pode falar, Gabi. Eu não sei se foge um pouco do assunto, do que a gente está conversando, assim, né? Mas também trazer um pouco de uma perspectiva geral, né, da nossa formação dentro da universidade, assim, e também pensar a nossa atuação posterior, né? Porque o Davi e a Vitória aqui estão trazendo uma experiência muito rica, né? Com certeza vão se formar e vão para o mercado de trabalho, né? Da licenciatura, muito, muito melhores preparados, assim, justamente por conta dessa experiência, mas que, em geral, né, os licenciandos e licenciandas da geografia acabam atuando na educação básica, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Eu acho que a professora Eliane, ela trouxe elementos interessantes para a gente pensar que a gente não pode, durante a graduação, né, não estar atento às coisas que acontecem na educação básica também, né? Que acontecem no ensino médio, as transformações curriculares, os ataques aos professores, né? E mais do que um histórico de uma formação, né? Eu não sei se a geografia é tão assim um curso para gente pobre, não, né? Eu acho que a universidade em geral ela ainda é muito elitizada, assim, independente do seu curso. Mas a gente tem claramente, né, que quando a gente fala de uma popularização da universidade, a gente Travou, Gabi. Travou. Desculpa. Agora sim. Agora voltou. Aham. Tá funcionando? Tem um delay aqui. Mas quando a gente fala de alunos que vêm de escola pública, né, a gente também sabe que essas matrículas elas estão mais direcionadas para determinados cursos, né? E quando a gente fala, por exemplo, da entrada de mulheres, quando a gente fala da entrada de negros e negras, a gente também sabe que, apesar de ter aumentado o número dessas matrículas, elas também são direcionadas para determinados cursos. Você não vai ver a mesma divisão social, a mesma divisão de gênero e tal em cursos de medicina, né? E por que isso se dá? Eu acho que é importante a gente questionar isso, né? A gente vai ver uma diversidade muito maior em determinados cursos, que são os cursos, inclusive, menos valorizados na nossa sociedade, né? E as licenciaturas, elas são muito centrais nisso, né? Elas são muito claras, assim. Alguém, inclusive, falou na atividade que a gente teve hoje sobre experiências, né? Hoje à tarde, que a família dizia, né, tem esse estigma de que entrar para ser professor, num curso para ser professor é ser pobre, né? E isso é um estigma da nossa sociedade, mas é uma questão verdadeira, né? Mas ela é verdadeira por quê? Porque o profissional de educação, ele é muito desvalorizado na nossa sociedade. Eu acho que é válido também lembrar hoje aqui, né, do centenário do Paulo Freire, que foi no último dia 19, que foi uma pessoa que lutou muito por isso, né? E que toda essa questão de uma perspectiva, de uma educação formadora, socialmente ativa, criadora, né? Veio muito a partir dele, não só dele, né? A gente tem depois ali o Saviani, que nem a professora citou, né? Trabalhando ativamente pelo Plano Nacional de Educação, transformando a nossa concepção de educação, assim, mas é importante lembrar dele nesses momentos, né? E uma pessoa que lutou com certeza pela valorização do profissional, né? Não só em termos financeiros,
em termos morais dentro da nossa sociedade, né? E também financeiros, né? Convenhamos. Deveriam ganhar bem mais, deveriam ter um plano de carreira decente, né? Então, acho que quando a gente discute educação e a formação, a crítica, né, e a nossa atuação enquanto geógrafos e geógrafas que serão professores, né? Porque professor de geografia também é geógrafo, gente. Não existe essa separação de que geógrafo é só quem faz bacharel. Professor de geografia é geógrafo também. Mas a gente que é geógrafo e geógrafo que vai atuar na educação básica, a gente tem que entender essa realidade, esse cotidiano, né? Quais são as disputas que acontecem hoje na escola pública, principalmente, né? Porque 90% da matrícula da educação básica deste país está na educação pública, né? E é para lá que a gente vai atuar. É para lá que a maioria das pessoas que fizerem a licenciatura e trabalharem com ela vão atuar, né? E é importante a gente saber disso e a gente estar preparado para isso, assim. Enfim, todo mundo aqui também tem 1000 coisas para colocar, né? E aí eu também vou passar a palavra aí. O Everson também tinha se inscrito antes para falar sobre a experiência dele com o cursinho. Acabou de descer do ônibus, né, Everson? Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim, né? Então, eu fiz cursinho para vestibular, isso em 2009, quando recém saído do ensino médio e tal. Porém, fiz vestibular da Federal na época para biologia, mas assim, acabei não ingressando. E muitos anos depois, em 2013, eu fiz um curso de tecnólogo de superior com bolsa 50% pelo ProUni, mas também, assim, eu consegui na sorte, não tive nenhuma base, assim, porque fazia muitos anos já que eu tinha saído do ensino médio, e eu fiz a prova do Enem lá com o que eu lembrava da época do colégio. Enfim, depois que eu saí da faculdade, em 2014, na época eu trabalhava em um colégio, no Colégio Bom Jesus, e eu trabalho na área de educação desde 2009, desde quando fiz estágio e trabalhei em colégio, universidade, atualmente trabalho numa faculdade, e eu trabalhei na assessoria pedagógica do Bom Jesus na época. E o colégio, acho que alguns devem conhecer o Colégio Sesc São José, ali na Praça Rui Barbosa, que é um colégio que fornece educação privada para os alunos, com bolsa 100% gratuita, com material didático, uniforme escolar, tudo, né? E eles realmente oferecem tudo, vale transporte, almoço, tudo para dar condição para o aluno conseguir continuar na escola. Tenho orgulho de falar que eu tenho 2 irmãs que se formaram ali no colégio. Elas tiveram toda uma base, uma estrutura da escola em si, não digo do Bom Jesus, eu digo do Sesc, porque o dinheiro vinha de lá. Da escola em si, para poder elas continuarem, porque moravam em Piraquara, estudavam no centro, tinham que acordar muitas vezes 5 horas da manhã para chegar lá. E a gente via a condição dos alunos que chegavam, que vinham da rede pública para a gente lá, era a desigualdade, a falta de conhecimento, às vezes era muito, muito diferente dos alunos que estudavam no Bom Jesus. Muitas vezes eles tinham um crossover assim, entre as escolas, e o conteúdo era o mesmo, mas a gente às vezes tinha que fornecer para eles uma aula a mais, um pouco mais de tempo, por exemplo, para eles poderem se adaptar, uma adaptação à escola, principalmente em matemática e língua portuguesa. Através dessa minha experiência lá, quando eu me formei, eu consegui trabalhar no estado como professor de ensino técnico, para dar aula para pós-médio e médio. E o que me chamou a atenção, principalmente no pós-médio, foi o fato do ingresso de pessoas mais velhas, com a esperança de conseguir, através de ensino técnico, uma remuneração melhor, um trabalho menor, fazendo um curso técnico em administração, que era a área que eu dava aula.
E eles, você via as histórias que eles traziam, sabe? Muita gente tinha terminado o ensino médio através do Enem, na época, né? Ou do Enseja agora. E a gente vê como é importante esses cursinhos agora, né? Principalmente que nem o Ação, né? Que o Davi falou, para esses alunos que estão saindo do ensino médio. Por quê? Muitas vezes eles não têm uma base, não têm um conhecimento igual de um aluno de uma escola particular ou de uma escola tradicional, por exemplo, do Colégio Estadual do Paraná, que muitas vezes eles tentam puxar, não desmerecendo, né, mas eles dizem que tem os melhores professores. Na época que eu dava aula, eu tive um problema bem sério com didática, assim, sabe, gente? Caí como de paraquedas lá, precisava das aulas, porque eu precisava trabalhar, e muitas vezes tinha professor que não compartilhava, sabe? Eu pedia ajuda e eles acabavam não compartilhando como eu teria que fazer. Foram poucos que me auxiliaram, mas os que me auxiliaram também... Ai, minha gata. Os que me auxiliaram também me ajudaram muito, principalmente aprender a fazer um plano de aula, a como falar com os alunos, como trabalhar com eles os conteúdos, né? Porque muitas vezes o conteúdo do ensino técnico muitas vezes é diferente. Eu dava aula de disciplina de marketing e você tem que saber como fazer eles entenderem como é um comportamento do consumidor, como trabalhar com o mercado. E uma coisa que eu achei bem legal, uma dica que um professor me deu lá, né? Ele falou assim, olha, divida a sala em grupos, façam eles lerem o conteúdo, façam eles tirarem perguntas desses conteúdos e fazer perguntas entre si. Isso daí é uma didática muito boa que faz eles entenderem o conteúdo que você está passando. A partir disso, eu comecei a entender melhor como funcionava, sabe? O ser professor e ter que trabalhar nessa área não é fácil, gente, não é fácil. Principalmente quando eu tive essa experiência e, assim, gostei muito, parei de dar aula justamente porque começou a pandemia e tudo mais, e aí eu fiquei com medo, e eu não dava aula longe, eu tinha que, para fechar pelo menos uma carga horária mínima, eu tinha que fechar 15 aulas, mais ou menos, eu tinha que dar aula em 3, 4 colégios à noite. Então, assim, às vezes eu ia lá para Fazenda Rio Grande, às vezes ia para o Capão da Embuia, às vezes eu ia ali para o SIC, então era muito difícil mesmo. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Meu pensamento é assim, eu quero fazer tanto o bacharelado quanto a licenciatura, até porque eu acredito que um possa complementar o outro, né? Como muitos falaram, não adianta, às vezes, você pensando só em um, daí, de repente, quando você vê que o outro pode ser um complemento lá para frente, acaba sendo bem melhor, né? Na sua vida profissional. É isso, obrigado. Ótima contribuição a tua, Everson, e trazer aí essa tua experiência com o ensino técnico, trazer sua experiência com a docência e dessa entrada aí nessa nada fácil profissão, como a professora Eliane bem disse, né, que carregada por dificuldades e, enfim, ninguém faz por dinheiro e tal, e essa questão do sentimento de, sei lá, de se sentir um grãozinho de areia, mas um grãozinho de areia que contribuiu aí e nesse exemplo que você traz do ensino técnico, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, era a porta de entrada para quantas pessoas no mercado, gente? Quantos pais de vocês talvez não tenham feito um curso de mecânica, um curso de, enfim, administração que seja, de usinagem, e quantos não acabaram se inserindo no mercado por isso, um Senai da vida, e também é algo que a gente não costuma discutir muito, né? Muito, muito boa a tua contribuição, Everson. O Eli, será que ele já consegue contar pra gente a experiência dele? Eli Eduardo? Talvez não esteja. Ele, eu acho que ele só ia comentando no chat, né? Ah, tá. Ele acabou comentando por lá mesmo. Posso tentar colocar alguma coisa que bom, vocês podem discordar de mim, né?
Mas eu acho que o cursinho voluntário, e aí o pessoal tem mais experiência do que eu nisso, né, porque eu não participei tanto de cursinhos voluntários, mas ele carrega, acima de tudo, acredito eu, um simbolismo, né, do que é educação. Também os cursinhos solidários, né, nesse sentido de que se você está se você está se tornando um professor, você não está se tornando um professor pelo teu salário, porque, bom, num cenário atual, principalmente, a gente vê que é uma profissão totalmente desvalorizada, né, uma profissão totalmente passada para trás. E, bom, eu acho que ele carrega um simbolismo no sentido de que parte-se do princípio de que se considera que nós estamos entrando, vocês, né, estão entrando e a gente já está aqui há um tempo, mas todos nós estamos em uma universidade que não são todas as pessoas que têm acesso a ela, né? Nós teremos, né, hoje cada vez menos, infelizmente, com o cenário político atual, mas oportunidades que não são dadas a todos. E ainda mais com, enfim, as lutas de governos anteriores e tal, com as políticas públicas proporcionadas. Mas a partir do momento em que se compreende que o acesso à universidade, algo que não deveria ser um privilégio de poucos, mas um direito de todos, ele é algo limitado e que pessoas, bom, aqui a gente sabe que temos pessoas de diferentes classes sociais, né, algumas pessoas com um pouco de mais de recursos, outras pessoas com menos, mas quando a gente entende isso, a gente parte para aquele princípio de que acho que a professora comentou também, de que quando se torna-se professor, temos que a todo momento estar pensando que tipo de alunos a gente quer formar. Assim, a gente quer formar um aluno que ele conheceu a geografia, ele aprendeu o conteúdo da geografia, mas que ele não pensa muito sobre isso, que ele tem, sabe, os conhecimentos que ele precisa ter de geografia, mas que ele não raciocina criticamente sobre isso. Esse é o tipo de aluno que a gente quer formar, ou a gente quer formar o tipo de aluno que pensa a geografia como um modo de entender a sociedade e fazer uma crítica sobre ela. Porque se esse é o tipo de aluno que a gente quer formar, a gente tem que colocar esse aluno para pensar, assim, por que são poucas as pessoas que têm acesso à universidade e como a gente pode construir um acesso maior a esse espaço, que ainda assim se constitui como um privilégio, apesar de tudo. Então, bom, algumas pessoas trouxeram relatos bem emocionantes, né, tal como a Vitória, tal como a Everson. Então, eu acho que esse é um ponto importante da gente pensar. Que tipo de aluno a gente quer formar para o futuro, sabe? Tem uma frase muito famosa do Paulo Freire, que eu acho que vocês até o final do curso vão decorar essa frase, né? Que seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de maneira crítica. Então, se as classes dominantes não vão nos deixar construir uma educação que seja crítica ao modo como a sociedade está construída, então que lutemos para construir esse tipo de educação. Não sei, eu vejo isso muito no sentido da construção de cursinhos solidários e tal, então, no sentido de que a gente, quando participa, né, quando emprega esse papel de professor, a gente não está empregando isso para ganhar dinheiro, ou para ser rico e tal. A gente está empregando isso porque a gente acredita num futuro melhor do mundo no qual a gente vive. Um mundo de luta contra as injustiças. Né? Não sei. Caio, quer comentar? Oi. Vou colocar o vídeo aqui para me verem. Só comentar, não vou comentar a experiência, mas se eu estiver errado também, podem me corrigir também. Só um pensamento meu, que a educação, né, o ensinar, é uma forma de ajudar as pessoas, né? Isso é óbvio. E isso inclui todas as pessoas, né? Estava falando de elite, mas eu vejo um problema muito grande na elite também, em todo nível de educação, que eles estudam o cursinho e tal, eles têm esse estudo pesado para entrar em uma medicina, por exemplo, e não é um estudo que se interioriza na pessoa. É como se poderia estudar
eles estudam filosofia do jeito que estudam, para passar no vestibular, e não absorve aquilo que você deve observar, que a filosofia é aquele diálogo interno e tal, né, que não existe pelo tempo tão curto, né, isso é uma coisa de anos, né, e tal. E então, tipo, para todas as pessoas tem que ser, o professor tem que ser uma espécie de farol para todas as pessoas, para ver que às vezes ela está estudando, mas da forma errada, né? Você precisa interiorizar todos esses assuntos, para que às vezes nem é para uma coisa assim prática, imediata. É pensar alguma coisa que talvez algum dia possa fazer uma diferença no próprio ser da pessoa, ou pelo prazer de aprender. Eu tenho muito o prazer de aprender, e eu gosto quando as pessoas aprendem e sentem aquele prazer de descobrir uma coisa nova. Um pequeno exemplo, esse dia no meu trabalho, a pessoa assim, bem bastante, né, humilde, assim, letrada, e não sei por que cargas d'água, a gente começou a falar do ovo de galinha, e elas não sabiam o que era um ovo, né, aí comecei a explicar, né, que é um óvulo da galinha, o que é o óvulo, o que é a célula, aí eu ficava olhando elas maravilhadas, assim, que ela já causou uma mudança na pessoa. E essa mudança, esse maravilhamento é tão importante que elas não vão ver o ovo mais como antes, vai ver o ovo de outra forma. Então, o educador, acho que não é só, vários espaços, toda oportunidade que a gente tem que, uma conversa no ponto de ônibus, num local de trabalho, às vezes até uma educação informal. Então, a gente também precisa saber ensinar e também saber aprender também, né? Porque a gente também sempre vai aprender com outras pessoas. E essa é uma dificuldade, que às vezes eu tenho alguns conhecimentos em alguma área, alguma coisa que eu estudo e tal, não saber passar, que nem a professora estava falando, né? Fui convidado esse tempo para falar sobre um tema lá, numa live no YouTube, né? Um pessoal conhece eu, me chamou, você conhece sobre tal assunto, você poderia falar sobre esse assunto? Então eu fui falar, só que eu fui descarregando assunto, descarregando toda a informação, e eu senti que as pessoas não conseguiam absorver. E essa é a minha dificuldade. Às vezes eu falo, às vezes, sei lá, se eu sou metafísico demais, às vezes a pessoa não entende, mas essa parte eu quero pegar muito para ajudar as pessoas, todo tipo de pessoa. Não importa, sei lá, às vezes a pessoa está na elite, mas ela se tocar que ela tem que fazer alguma coisa pelos outros e também por ela mesma, né? Eu vejo muito também no vestibular, eu estudei, né, de literatura, né, obrigatória. Tem uma rede social chamada Scoob, que é para leitores. Eu via, né, quem estava estudando, né, também para vestibular, falando, esse Uruguai é chato pra caramba e tal. Nossa, não estou entendendo nada disso. Mas eu fiquei tão maravilhado que eu queria passar isso aí para as pessoas. Nossa, mas esse livro é do Basílio da Gama, é maravilhoso esse livro. Eu tô fascinado, eu fiquei fã do escritor que eu não conhecia, graças ao vestibular. E se pudesse passar isso também, que a pessoa saber que esse estudo para entrar no vestibular também, ela tem que interiorizar. Não é só aquele para passar no curso e esquecer depois. Tem que ter a função do próprio ser na pessoa. Só para dar só para terminar minha fala, né? Acho tão bonita aquela história do Sócrates, né? Que ele tá lá para morrer, né? Para tomar a bebida lá, o veneno. Um dia antes ele começou a aprender uma flauta, aquela flauta grega de dois tubos, né? Um dia antes de morrer. Aí uma pessoa chegou para ele e falou: Sócrates, você vai morrer amanhã mesmo. Para que você está tentando aprender isso aí, já que vai morrer? Pô, é justamente porque eu vou morrer amanhã que eu estou aprendendo a tocar isso. E depois já não tem mais oportunidade. Só isso que eu queria falar. Obrigado pela contribuição, Caio. Acredito que o Abílio também tinha levantado a mão. Oi, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então, o que eu queria compartilhar, na verdade, é que foi muito legal, né, ouvir a história da Vitória e do Davi, da experiência que eles tiveram com um cursinho que é gratuito, né? Mas eu não sei se alguém mais aqui veio do interior, e aí são outros desafios, né? Além da questão social, você tem uma questão de que nem sempre tem
os recursos disponíveis, né? Eu vim do interior e nem cursinho pago você costuma encontrar porque não atrai esse tipo de empresa, né? E até o próprio desafio para o professor quando vai dar aula, porque o acesso à internet também é mais complicado, então isso envolve outros desafios também, né? Era mais isso que eu queria compartilhar. Valeu pela contribuição, Abílio. É o outro contexto que você traz, né? Porque a cidade, não só a cidade, como também a universidade, também a sociedade que a gente está, é urbanocêntrica. E o campo acaba sendo. O campo foi relegado a abrigar o agro e as questões relacionadas à formação humana, ao lazer e todas as outras coisas acabam sendo deixadas de lado, né? A gente vê pessoas que têm que se deslocar horas e horas e horas para conseguir alguma coisa na cidade, então se traz aí outra perspectiva para a discussão. Obrigado pela contribuição, Abílio. Pode falar, Gabi. Acho que eu vou desligar minha câmera para não travar. Nossa, vocês estão falando e aí eu tô com a cabeça assim pipocando, né? Porque eu basicamente já terminei as disciplinas mais teóricas assim da licenciatura, né? Já estou um pouco mais adiantada no curso. E também já tive muitas experiências assim na universidade com a educação, né? Eu participei de PIBID no primeiro ano. Eu pesquiso educação, né? Eu participo lá do Observatório do Ensino Médio no setor de educação, pesquisa a reforma do ensino médio. E mesmo agora fazendo pesquisa dei uma parada, né? Da IC especificamente na educação, só continuo acompanhando as atividades do grupo. Mas também vim para a geografia agora fazer pesquisa e acabei no campo da educação de novo, né? Então, hoje pesquiso extensão popular e junto com as comunidades, com as ocupações urbanas em Curitiba, né? Num projeto de extensão. E também já circulei aí um monte de disciplina, assim, e aí vocês falando, um monte de coisinha, assim, vem na cabeça e dá vontade de compartilhar, né? E eu acho que vocês trouxeram umas questões bem relevantes, assim, né? Eu acho que essa fala do Abílio ali, ela traz uma questão importante para a gente na formação de professores, que é também não romantizar esse processo, né? A gente não pode achar que que ser professor, né, é tudo por amor e que não tem que ter o respaldo financeiro, social, de valorização por trás, né? A gente está falando sobre isso, assim. Inclusive, a professora Karina, né, eu tive aula com ela e ela sempre, acho que a Vitória também vai lembrar disso, ela sempre falava, né, sobre o Paulo Freire, e ela falava que o Paulo Freire, ele defendia que ensinar é um ato de amor, mas não é um ato de amor acrítico, né? É você aprender a ensinar com amor, com atenção, com paciência, né? Esse era o amor do ensinar dele, mas ao mesmo tempo é um amor que tá sempre aguerrido, tá sempre crítico, tá sempre tentando entender a realidade. Isso foi uma coisa assim que me calçou muito, assim, nesse processo, porque essa coisa que o Caio colocou, né, de insegurança com dar aula, de saber como que vai dar aula, assim, né. Eu tive didática, né, que é essa disciplina aí, para a gente aprender a dar aula, né, comumente conhecida como, enfim, porque sempre falta didática, né, no professor. Então, aí a gente tem aula de didática para ter didática. E a professora Karina, excelente, né? Posso dizer assim, com todas as letras, que ela não ensina na aula, né? Porque não tem como aprender a como dar aula numa disciplina, numa graduação, né? A gente aprende coisas para se basear, a gente aprende no que a gente se sustenta, a gente aprende isso que a professora Eliane fala, que aprende a escolher qual que é a concepção que a gente vai trabalhar, né?
Eu vou trabalhar sobre uma concepção crítica, não crítica, eu vou ser freiriana, eu vou ser uma professora libertária, eu vou ser uma professora da escola nova, professora que eu vou ser, assim. Eu acho que a licenciatura, ela te ensina a fazer essa pergunta, e essa é uma escolha nossa, né? Ela é, acima de tudo, assim, a forma como você vai trabalhar, ela é uma escolha, né? E você adapta, obviamente, a realidade, mas ela é uma escolha. Em nenhum momento você vai para a sala de aula com uma folha em branco, né? Enfim, esse é um pouco do meu processo, pelo menos, assim, de formação na licenciatura, né? E de contato com a sala de aula, assim. E entender que a realidade, ela é dura, né? Eu acho que todo mundo aqui já colocou. Mas para dar um pouco de contextualizado, assim, nisso que o Caicosca falou, né? Que a gente tem, por exemplo, no Brasil, gente, mais de 2.000 municípios sem escolas de ensino médio. O Brasil tem 5.600. Travou, Gabi. Isso, Voltou, acho que travou estou na travada. quantidade de municípios do país que você falou. Acho que eu dei uma pausa também ali. E cerca de. Ó, o Davi colocou aí o número. Mas mais de 2.000 desses municípios não têm escolas de ensino médio. E tem uma quantidade absurda de municípios com apenas uma escola de ensino médio, assim, né? Geralmente a escola tem pouquíssimos escolas de ensino fundamental também, né? Então existe uma disparidade espacial da escola no Brasil, né? A gente também tem, por exemplo, um dado que é fundamental para a gente, né? De que apenas 16% dos estudantes que se formam no ensino médio entram no ensino superior, né? Só 16%. E é no ensino superior em geral. Eu estou falando aqui de colégio particular, de universidade particular, de universidade pública, de universidade EAD, né? Então, e ensino superior dos mais diversos, né? Então, eu estou falando desde aquela matrícula na pior unisquina que é uma formação rápida de 2 anos para algum tipo de trabalho qualquer, assim, né? Então, e se a gente for fazer essa mesma taxa para as universidades públicas, né? A gente tem uma quantidade de 3% só dos estudantes que se formam no ensino médio entrando nas universidades públicas. E aí uma coisa que o Everson fala, né? Sobre essa questão do ensino técnico no nosso país, ser o grande formador de mão de obra, né? E a principal porta aí de entrada para o mercado de trabalho. E aí eu vou aproveitar, deixa, né, falar um pouquinho aqui, que agora a gente vai passar por uma mudança muito substancial, que vocês não viveram ou viveram muito pouco, mas que no futuro os alunos de vocês vão viver e vai ser muito triste. Eu já adianto spoilers aqui, vai ser triste, gente. Que é a mudança da reforma do ensino médio, assim, né? E agora a gente está no período de implantação, e a grande questão vão substituir aulas de ensino de humanas, ensino de biológicas, né? Várias áreas do conhecimento aí que eles dividiram em caixinhas, né? Como não deveriam ter feito, e vão fazer uma grande massa de ofertas de curso técnico. Eu não estou falando mal do curso técnico, eu sou filha de curso técnico, assim, né? Fiz curso técnico em mecânica e tal. Mas não vai ser um ensino técnico como a gente aprendeu. Vai ser um ensino que a pessoa se forma em português e matemática e faz aula técnica. E isso também é a precarização do ensino de geografia. Porque os estudantes não vão mais ter geografia. Isso significa que vai ter menos vaga para professor de geografia. Isso significa que vai ter mais professor de geografia não dando aula de geografia, né? Ou então substituindo muito tranquilamente qualquer outro professor para dar aula de geografia, né? Então, é um contexto muito difícil, assim, né? E a gente vai passar aí por essa reforma, né? E as pessoas vão fazer o ensino técnico porque é o que leva para o mercado de trabalho,
E a gente tem que ser muito crítico a isso. Vocês vão ouvir muitos professores na universidade que vão querer atacar a BNCC de goela abaixo para vocês. Porque vocês têm que, porque foi aprovada pelo MEC, e aí vocês vão ter... Claro, no chão da escola, é a BNCC que está contando. Mas em nenhum momento vocês têm que assumir aquilo ali de uma forma pacífica, né? E dentro da própria universidade, não pode deixar os professores nos formarem aceitando aquilo de uma forma pacífica, porque eles estão, né? E a gente vive isso cotidianamente no curso, assim. Enfim, eu falei demais de novo, né? Desculpa. Mas achei muito pertinente as falas, assim. Achei muito pertinente as experiências de vocês, né? E para finalizar, para não falar mais hoje à noite, apesar de tudo isso, é o que a professora falou. Tem muita coisa boa, né? E a gente se realiza muito. Esse processo de educar o outro, ele é muito, muito realizador, assim. E a gente aprende... E a gente vai ter... Vocês vão ter muitas experiências na universidade com a licenciatura, né? Então, aproveitem também. Pode falar, Everson. Pegando o gancho no que a Gabriele falou, a respeito da diminuição das aulas de humanas, né? Eu vi isso, já começou, né? Porque quando eu saí do SESC São José, eu trabalhava na secretaria e eles já estavam em processo de reformulação de toda a estrutura das disciplinas ofertadas, sabe? Inclusive, a carga horária de várias disciplinas foi diminuída. Por exemplo, lá eles tinham 6 aulas por dia. Geografia seria uma das disciplinas que seria diminuído a carga horária para poder encaixar disciplinas de curso técnico. Era bem isso que eu queria falar. Valeu pela contribuição novamente com a tua experiência em sala de aula, Everson. Eu vou aí já encaminhando um pouco para finalizar, mas também gostaria de comentar um pouco relacionado também ao que a Gabi falou. Linkou um pouco algumas leituras que eu tenho feito ultimamente de um autor que eu estou passando a gostar bastante, que é o Gramsci, e a gente pode ligar algumas coisas com isso que a gente estava discutindo, que é essa questão do... Agora eu vou dar um exemplo para vocês, o mais prático possível para a gente pensar um pouquinho. Com essa nova reforma de ensino médio e tal, a gente já tem visto isso, a discussão sobre isso há alguns anos, com essa diminuição de algumas aulas especificamente de humanas. A gente viu ataques à filosofia, eu acredito que ano passado ou retrasado, no governo Bolsonaro, alguns ataques às aulas de filosofia. Então, vamos entender o contexto. A hegemonia, a classe dominante, quer tirar cursos de humanas do ensino básico e, claro, por eles acabavam também no ensino superior, sob o discurso de que isso é inútil, porque isso aí não dá dinheiro, não é coisa de mercado e tal, não sei o quê. E o filho do Ratinho, e também do nosso secretário de Educação e o Feder, você sabe onde os filhos deles estudam? International School of Curitiba. Sabem quanto custa a parcela deste humilde colégio? Cerca de 12 mil reais por aluno. Vocês acham, por algum acaso, que o filho do Ratinho não estuda filosofia e geografia e artes por ser uma matéria inútil, que não contribui para o mercado, uma disciplina afastada do mercado? Vocês acham mesmo que o filho do Ratinho não estuda? Vocês acham que ele lá 2 horas da tarde só vai estudar matemática e português para virar um torneiro top 1? Acredito que não, né? Então, trazendo com um exemplo super prático, que é essa questão, né, como a Gabi também mencionou, essa questão que a gente já viu, essas discussões já existem há algum tempo, que é essa tecnificação da educação, essa também mercantilização da educação, no sentido de que o aluno é a futura mão de obra, e ponto final. Você não tem que ser intelectual, você não tem que ser um pensador, você não tem que ser crítico, você tem que ser um bom trabalhador, fim de papo. E a gente tem... ainda no tempo que a gente está, ainda essas investidas, tanto da classe dominante, da hegemonia, o nome que vocês quiserem dar, para manter para manter e fortalecer essa questão da tecnificação da educação, de enfraquecer as aulas de humanas já desde a educação básica, de ir drenando recurso aí dos cursos de humanas. A gente tem um exemplo também na própria UFPR, gente.
Comparem, vamos ver, onde estão a maioria dos cursos de humanas da Federal aqui em Curitiba? Estão na reitoria. Vocês querem comparar a estrutura física da reitoria com o Politécnico? A diferença é ridícula, gente. Você não acha um banheiro decente na reitoria. E isso não é por nenhum motivo não específico, senão a falta de recursos. Os recursos são direcionados com uma intencionalidade bem clara. É essa precarização dos cursos de humanas. Sob esse discurso de, vocês já devem ter ouvido isso do presidente, talvez até dos pais de vocês, de que é isso, humanas é inútil e já é um discurso até meio vencido, né? Que infelizmente a gente já tem que ficar debatendo, que é essa desvalorização das ciências humanas por ser uma ciência, por natureza, afastada da lógica do mercado. Alguém mais tem algum comentário, Alguém mais tem algum comentário, alguma contribuição, alguma dúvida, alguma coisa, gente? Acredito que a gente pode ir para o encerramento, então, pessoal. Foi uma pena que a gente não teve a presença da professora Karina, por motivos técnicos tal que acontecem. Também tivemos aí essa presença um pouco reduzida em relação ao tempo da professora Eliane, por motivos também que ela já tinha outro compromisso hoje, mas contribuiu bastante aqui na nossa mesa. Queria agradecer a presença de todo mundo que compareceu, as contribuições que vocês fizeram, quem não pôde contribuir por motivos de, enfim, pessoais ou técnicos também, não tem nenhum problema, a presença de vocês já foi super importante. Queria agradecer também aí a própria gestão que compareceu. Basicamente isso, pessoal. Aproveitem os outros dias da semana. Peço para vocês que fiquem ligados ali no calendário para comparecerem aos outros eventos. Vai ter bastante coisa legal ainda até sábado. É basicamente isso, pessoal. Tenham uma boa noite, obrigado pela presença e até a próxima. Davi, só avisa a galera dos eventos de amanhã e depois da semana aí. Deixa eu só confirmar a agenda aqui, pessoal, para não pecar com vocês. Só um segundinho. Então, amanhã, quarta-feira, dia 22, pessoal, a gente vai ter, às 19 horas, a mesa referente à questão da Nós e o Mundo, acessibilidade e inclusão na geografia. Vamos contar aí com convidadas, né, a Priscila Rinaldi Vilela. Aliás, ajudou a gente bastante com a questão do nosso calouro Rinaldo, né, que tem a condição ali de ser um aluno surdo. Aí o primeiro do curso de geografia ajudou bastante a gente com essa questão. Laura Sereta Moreira também e Wagner Bittencourt. Então amanhã a gente tem aí, no período da noite, essa mesa referente à questão da acessibilidade no ensino de geografia. Convido todos vocês e todas vocês a comparecerem. Até mais, pessoal. Tenham uma boa noite e uma boa semana. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.